Nobres alunos, amigos e parceiros, pelo CETEP, estamos com a disciplina de Legislação e Ética Profissional. Sou o professor Eric Brasil e aqui estamos com as turmas do Paracuru e de Camusim. No Paracuru temos a Mecânica 10 e a Eletrotécnica 18. Em Camusim, a Eletrotécnica 7. E é sempre uma honra, um prazer e um privilégio desenvolver uma formação e tratar de uma disciplina tão importante para a formação dos cidadãos, dos técnicos em mecânica e dos eletrotécnicos do século XXI. Porque aqui nós criamos um ambiente para aprender, para ter conteúdo, para ter conhecimento, mas para desenvolver habilidades, e no caso atual, desenvolver habilidades relacionadas com a ética, que acaba refletindo em nosso comportamento, em nossa conduta profissional nas empresas, nos nossos postos de trabalho, nos nossos empreendimentos e na nossa vida cotidiana. Tinha um dos colegas que queriam falar, o Adriano. Adriano, se já estiver aqui, com a palavra. Alguns colegas ainda vêm chegando. Vamos seguir. Quando o colega quiser participar, interagir, ele pode levantar a mão ou pode se pronunciar. Amigos, como eu devo me comportar de verdade? Porque não é tão fácil. Ética parece ser fácil, mas não é. Tem um filme, até um filme que me chamou muita atenção, é um filme de ficção, mas trecho inicial do filme tem uma fala, um diálogo. O filme é sobre o Rei Arthur. Você sabe que o Rei Arthur é um personagem da ficção, mas que ele é baseado em fatos reais, né? Em algum momento existiu alguém parecido com ele. E que ele, diferente dos outros reis, diferente dos outros governantes, era considerado, para os padrões da época dele, um governante muito ético. Tanto é verdade que a maioria dos reis da antiguidade eram tirânicos, ou então eram muito autoritários, eram muito centralizadores. E o Rei Arthur, ele tinha uma conduta que chamava a atenção, porque ele inventou, ele criou, estabeleceu uma espécie de conselho, uma espécie de parlamento, uma espécie de ambiente democrático. Como assim, professor? Acho que todos aqui já viram em filmes, em desenhos, em quadrinhos, na ficção, a chamada tábula redonda. Tradicionalmente, as mesas de governantes são retangulares, quadradas, ou então tem uma cabeceira. Tradicionalmente, falando, o chefe ou o grande líder, ele senta na cabeceira. Né? Tem até uma brincadeira que quando a gente vai para um restaurante, a gente diz assim, quem sentar na cabeceira paga a conta. Né? Porque, geralmente, a cabeceira da mesa é um lugar destinado aos chefes, aos líderes e, antigamente, aos reis. E o Rei Arthur, ele inventou uma mesa que não tinha cabeceira, uma mesa redonda. Aí ele chamava de tábua redonda. E ao redor dessa mesa sentavam-se os cavaleiros do Rei Arthur. Então tinham lá todos os cavaleiros dele, né? Tem até os nomes dos cavaleiros e tal, Tristão, Lancelot, Galahad, né? Percival, os cavaleiros estavam lá. O rei tradicionalmente mandava, mas o Rei Arthur, que era um homem ético, que reconhecia o valor do cidadão, e ele considerava os seus cavaleiros como cidadãos, disse assim, eu não vou mandar sozinho, eu não vou decidir sozinho, porque o que vai acontecer em Camelot, que é o meu reino, diz respeito ao povo, diz respeito a outras pessoas, não apenas a mim. Então, eu vou conceder poder decisório ou de opinião para outras pessoas. E aí, quando ele se reunia para deliberar os assuntos, ele nunca tomava decisões
baseada só na cabeça dele. Ele sempre perguntava a opinião de cada cavaleiro. E muitas vezes a opinião da maioria era levada em consideração. E muitas vezes ele aproveitava opiniões que ele não tinha pensado. Ele acolhia as diferenças, mesmo que as visões, às vezes, entrassem em choque com as próprias visões dele, que tivesse algum conflito, ainda assim, ele preferia ser democrático, ele preferia que existisse a tábua redonda do que ele decidir sozinho. E nesse filme que eu assisti, que é um filme de ficção, mas que o exemplo vale, nesse caso, o rei Arthur tinha sido criado, porque ele ficou órfão, o pai dele morreu quando ele era menino, por um mago chamado Merlin. E o Merlin, ele disse assim no começo do filme: eu tenho poderes, eu poderia ensinar magia ou poderes especiais, sobrenaturais para esse garoto. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou ensinar ética. E aí depois o Merlin diz: e acreditem, é muito mais difícil. Quer dizer, o Merlin é só um personagem da ficção, mas na ficção ele tinha poderes, ele era um mago, tinha poderes sobrenaturais. E ele decide pegar o garoto Arthur, e em vez de ensinar poderes sobrenaturais, ele ensina ética. E diz: ensinar ética é muito mais difícil do que ensinar magia, do que ensinar artes sobrenaturais. E o rei Arthur, de fato, se torna um homem íntegro, ético, respeitado e respeitador, se comparado a outros governantes do seu tempo. É só uma história para ilustrar, é claro, mas para a gente lembrar que de tempos em tempos existem lampejos, seja na cultura, seja na tradição, seja na história, seja em alguns fatos, em algumas regiões geográficas, que sempre aparece um farol de luz na humanidade, em todos os tempos. Você que gosta de ler a Bíblia, por exemplo, vai observar que mesmo nos tempos mais difíceis, tinha ali homens de Deus abençoados que falavam a verdade, que denunciavam os malfeitos e que tinham ali um grande compromisso. Mesmo em épocas chamadas trevosas, né? Na Idade Média, por exemplo, apareceram ali homens e mulheres, pessoas que trouxeram uma mensagem e um exemplo ético, certo? Então, a essas pessoas nós chamamos de referências, ou chamamos de arquétipos da ética. Professor, qual a referência de ética e conduta que nós temos aqui no Brasil? Uma pergunta interessante que fez o Alisson, está aqui no bate-papo, né? E aí, nós, graças a Deus, temos referências brasileiras também. Recentemente, vimos, porque foi bastante noticiado, a história da irmã Dulce, não é? E aqui eu não estou falando de religião, não, porque a irmã Dulce, às vezes a gente fala, né, que foi e é considerada santificada pelos católicos. Não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando como brasileira, como cidadã brasileira que ela foi, como um arquétipo, como uma referência de ética. Por quê, professor? Porque a irmã Dulce, ela foi capaz de acolher a pobreza, os desfavorecidos, de uma maneira que nenhum governante teve coragem de fazer. Para você ter uma ideia, pesquisa direitinho a respeito da história dela e por que ela é considerada uma mulher santa pelos católicos, nada mais natural e justo, já que ela era uma freira católica. Ela transformou um galinheiro num dos maiores hospitais de referência do Nordeste, com mais de 1.000 leitos. Ela, que era uma pessoa humilde, conseguiu reunir doações profissionais e ergueu, através de um trabalho, de um esforço hercúleo, um hospital de referência com mais de 1.000 leitos,
contendo ali médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, vários profissionais de saúde, servindo de residência médica universitária. Quer dizer, só por isso essa mulher já é uma referência de ética, uma pessoa que dedicou toda a sua vida para os mais pobres, para os mais humildes, para os mais carentes, que consegue transformar no Nordeste um galinheiro, que era de fato um galinheiro, que foi o local onde ela começou a atender os pobres, os doentes, os desvalidos. E a partir dali, desse lugar tão simples e humilde, erguer um hospital de referência. Meus amigos, a história de Irmã Dulce é muito mais ampla do que isso. Eu estou apenas resumindo, mas é brasileira, é uma mulher brasileira, certo? Então, está aí um grande exemplo que a nossa nação deveria lembrar, seguir, porque existem faróis de luz, existem faróis de referência, sim, inclusive no Brasil, não é? Alguém mais gostaria de falar, comentar? Professor. Oi, Nilson. Professor, só uma pergunta. Não sei se você conhece. O Gabriel Monteiro. Hoje ele é vereador do estado do Rio de Janeiro. Um ex-policial. Você conhece a história dele. Ele é muito famoso nas redes sociais. Eu acho, do meu ponto de vista, que ele é um exemplo é uma referência, porque ele, por ser um simples soldado, bateu de frente com seus superiores, assim, para defender sobre corrupção. Acabou que os superiores dele, por ter um poder maior, derrubaram a fada dele, acabou perdendo o direito de exercer a profissão. Foi muito criticado, mas, por outro lado, a sociedade ajudou muito ele, por ele ser um cara direito. Aí, no impasse da vida, aí ele entrou na política e conseguiu ser um dos vereadores mais bem votados no estado do Rio de Janeiro, e hoje é vereador. E mesmo assim, conseguiu bater de frente com os caras que tiraram ele da profissão dele. Só que, para mim, no meu ponto de vista, ele é um exemplo de ética, viu? Cara muito moralista. O Nilson lança aqui um exemplo, não é? Não posso confirmar, porque não conheço diretamente a história do vereador, mas vou pesquisar. E é importante que, para que o cidadão ou a cidadã sejam, de fato, colocados no rol da ética, no sentido de exemplos universais, né? Eles sejam submetidos à chamada prova do tempo. Né? Quer dizer, normalmente nós falamos de pessoas que já se foram, porque a prova do tempo ela atesta a ética, porque a ética ela não é destruída com o tempo, a moral é. Quer um exemplo disso? Jesus de Nazaré falou há 20 séculos atrás, né? E a gente continua com as lições dele, certo? A Irmã Dulce também fez um trabalho e foi reconhecido nesse sentido. Então pessoas iluminares. Pode ter, né? Não estou dizendo que não. Estou dizendo que, no sentido referencial, como um arquétipo de conduta, né? Nós podemos ter pessoas próximas, pessoas vivas e tal. Mas para o estudo no sentido de exemplo universal, que eu posso seguramente seguir, mesmo que não tenha conhecido pessoalmente aquela pessoa, nós fazemos uma análise, né, que normalmente tenta aprofundar. Vamos aí levar em consideração, como eu já comentei antes, já te dou a palavra de volta, Nilson, que às vezes as pessoas estão presentes, sim, podem estar presentes, inclusive, na política, certo? E que estão presentes, às vezes, de maneira anônima na sociedade e, às vezes, até nas nossas famílias. Quantas e quantas não são as pessoas anônimas que fazem a verdadeira caridade sem divulgar para ninguém? Aí é que são éticas mesmo, não é? Diga, Nilson. Professor, e uma dúvida aqui. No caso, você falou que passar pelo tempo, tá conhecido. No caso aqui, o Padre Cício, ele se enquadra nesse rol aí, professor? É uma pergunta... E tal, e é uma pergunta que suscita muita polêmica, inclusive, não é?
e que divide opiniões, certo? Mas se você for perguntar para o cidadão Eric, né? Aí não falo nem como professor, falo como cidadão, eu digo que sim. E aí alguns são críticos do padre Cícero, porque dizem que o padre Cícero, em determinado momento, se aproximou de Lampião, ou em que determinado momento se aproximou de um líder chamado Floro Bartolomeu, que era uma pessoa agressiva. O padre Cícero, ele tinha hábitos que não eram condizentes com o sacerdote. Mas aí eu digo o seguinte, quando você for analisar o padre Cícero, você deve analisar o padre Cícero não com as lentes de hoje, mas com as lentes que estavam disponíveis no tempo dele. Então, no tempo dele, o padre ele poderia ser político também. Hoje, sacerdotes católicos não podem assumir posições políticas. Isso é considerado, dentro do catolicismo, como proibido e até como antiético. Então, você é um padre e você quer ser prefeito, por exemplo, você tem que deixar de ser padre para poder se candidatar e para poder ser prefeito. Atualmente é assim, certo? Só que na época do padre Cícero não havia esse impedimento. Então, ele poderia ser, ao mesmo tempo, sacerdote e, ao mesmo tempo, político. A maior obra do padre Cícero é a obra que ele deixa como um legado. Um cidadão que chega numa região pobre, humilde, e consegue ali estimular e motivar pessoas também pobres, humildes, miseráveis, e constituir ali um assentamento ou uma cidade, um município de uma região que hoje é um referencial de prosperidade, gerando desenvolvimento humano, atraindo riqueza, atraindo a dignidade humana no bom sentido, né? Só aí você já verifica um legado interessante. Fora as inúmeras obras de caridade, muitas delas não registradas, de combate à pobreza e de ajuda a comunidades, que foram empreendidas e realizadas por ele. Agora, o que é que eu preciso lembrar sobre o padre Cícero? É que, muito mais do que um homem santo, ele era de verdade um político. E como todo político, ou como praticamente todos os seres humanos, ele tinha qualidades e defeitos, certo? No conjunto da obra, pelo menos em minha avaliação, ele fez muito mais o bem do que o mal. Se por acaso ele se envolveu com questões mundanas, se por acaso ele favoreceu ou desfavoreceu alguns grupos, se por acaso ele apoiou em determinado momento pessoas que foram consideradas polêmicas, mas ele fez isso porque ele foi, sobretudo, um político articulador. E aí ele não era necessariamente uma figura 100% espiritual. Ele era também uma figura política, era também uma figura do mundo. Mas, mesmo assim, ele pode entrar no rol como um referencial. Por quê? Porque ele sobrevive à prova do tempo. É claro que tem gente que não gosta, ou que critica, ou que aponta isso e aquilo. Mas, para falar de Padre Cícero, você poderia compará-lo, por exemplo, fazer uma analogia, não com a Jesus, mas sim com figuras mais humanas, como Nelson Mandela, De qualquer forma. figuras mais próximas no sentido da conduta humana, né? Pois, de qualquer forma, todos esses que você citou aí, não, nem Jesus agradou todo mundo. De certa forma, alguém tinha alguma objeção a fazer, entendeu? Aí eu achei que ele se enquadraria, porque ele deve ter sido um bom sujeito, porque senão não era lembrado até hoje, tinha uma porrada de seguidor dele, né? Fiéis dele, né? Existiram, na mesma época do Padre Cícero, homens tão poderosos quanto ele. Não ficaram lembrados ou no rol da história como pessoas de um referencial ético. Não é? Então, a prova da ética, a prova do tempo se dá. Na época de Jesus, por exemplo, existiram muitas lideranças poderosas que não ficaram no rol das referências éticas. Mesmo reis, mesmo pessoas muito importantes. Aqui no nosso hall eu coloquei nomes que sabidamente são reconhecidos de uma maneira mais geral ou mais universal para que facilite o seu estudo.
E mesmo que o nosso tempo esteja se esgotando, porque nós vamos até às 5 horas, até às 17 horas, mas eu queria encerrar a aula de hoje com um nome que não tem nome. A garota anônima da Armênia. Essa história é real, verídica, são fatos reais. A Armênia é um país próximo à Turquia. Diga, quem falou? Eu queria saber quais foram os feitos dessa garota armênica, para o senhor colocar ela nesse rol. Pronto, vou falar agora mesmo, certo, Kel? Há muitos anos atrás, na época da Primeira Guerra Mundial, eu falo muitos anos, mas nem faz muito tempo assim, na época da Primeira Guerra Mundial, ainda lá pelo século XX, né? Há 100 anos atrás, pouco mais, havia vários conflitos secundários durante a Primeira Guerra Mundial. Tinham as nações principais que estavam em guerra, França, Alemanha, mas havia outras nações que também estavam em conflito, certo? O João esteve falando em 1914, na época da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos nesses tempos. E nesse conflito da Turquia com a Armênia, vamos observar o seguinte, que a Turquia era um país de maioria muçulmana e que a Armênia era um país de maioria cristã. E esses dois países, eles eram adversários, até inimigos. E na época da Primeira Guerra Mundial, eles entraram em choque. E a Turquia tinha um exército muito mais poderoso. E aí invadiu a Armênia. Estavam em guerra, a Turquia invadiu a Armênia. Mesmo na guerra, existem regras. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Pode haver ética na guerra, né? Só que tinha um determinado comandante militar da Turquia que ele não seguia regra nenhuma. Ele matava qualquer um. Fosse o inimigo armado, fosse desarmado, fosse militar, fosse civil, fosse homem, fosse mulher, fosse criança, ele matava, não estava nem aí. Ele também era famoso porque invadia várias regiões e praticava a pilhagem, né? Ele subtraía, ele roubava, ele espoliava as riquezas da nação que ele estava invadindo. E esse determinado comandante, com a sua tropa, chegou num vilarejo humilde, lá da Armênia, e declarou para todo o vilarejo que ele queria os mantimentos, queria os alimentos, as provisões, porque estava no inverno, ele queria alimentar os soldados dele, então ele queria que todo cidadão ali presente entregasse comida, alimentos, mantimentos. E aí ele bateu na porta da casa de um pai de família, esse pai de família com a esposa e 3 filhas mulheres, uma maiorzinha e outras bem crianças. E o comandante militar falou assim para o pai de família: eu quero os mantimentos da sua casa. Agora, tudo que você tiver aí, entregue. E o pai de família disse: eu não posso, porque está em pleno inverno e eu preciso alimentar as minhas filhas. Se eu entregar a comida, os alimentos e as provisões, elas vão vão passar fome. Ah, você não vai me entregar? Não, não posso. Aí o comandante militar puxou a pistola e a queima-roupa alvejou ali o pai de família, matou ele friamente. Isso na frente da esposa, isso na frente das filhas. A esposa, vendo aquela situação, o marido morto, ficou desesperada, entrou em choque e partiu para cima do comandante. O comandante puxou a pistola novamente e disparou a queima-roupa contra a mulher. Matou a mulher. O pai de família e a mãe de família foram mortos ali na frente das filhas, e as meninas vendo tudo. E aí, diante dessa situação, o comandante mandou invadir a casa, espoliou tudo que tinha na despensa, comida, alimentos, e fez pior. Mandou que os soldados pegassem as 2 meninas menores, levassem para a praça pública
E ali elas foram violentadas, estupradas e depois mortas. E a filha mais velha, a menina mais velha, vendo tudo. E aí ele olhou para a menina mais velha e disse assim: você eu não vou matar, não. Você eu vou levar comigo. Você vai ser minha escrava. E aí levou a menina como escrava dele, para trabalhar como doméstica na casa dele, lá na Turquia, para sofrer todo tipo de violência que você imaginar. E esse comandante era casado, ele tinha esposa, ele tinha filhos, mas a família dele aceitou a situação e a menina ficou lá. Imagine uma menina que passou pelo trauma de ver o pai ser assassinado, a mãe ser assassinada, as irmãs serem estupradas, violentadas e mortas na frente dela. Imagine o trauma. E ainda ser escravizada, e ainda ser levada para um país estrangeiro, onde ela não falava o idioma, foi cruel. Durante muito tempo, ela ficou trabalhando como escrava na casa desse comandante, que era um criminoso de guerra, porque o verdadeiro militar não faz isso, mas ele fazia. E aí teve uma situação que a família foi para uma festa, foi para um evento, eles descuidaram com a segurança e a menina conseguiu escapar. A menina foi para a rua e depois de muito tempo na rua, ela teve a sorte de ser acolhida e encontrada por um grupo de pessoas que ajudavam crianças em situações de rua, e ela foi conduzida para um orfanato. Lá no orfanato não tinha muita coisa, mas pelo menos ela tinha um teto, tinha comida, e não era violentada, não era agredida. E aí perguntaram para ela qual é o seu sonho, e ela, falando um pouco arrastada, porque ela era de outro país, ela disse: meu sonho é ser enfermeira, eu quero estudar, quero me formar enfermeira para poder salvar a vida de muitas pessoas, esse é o meu sonho. Aí a menina conseguiu estudar e com muito esforço ela terminou o equivalente ao ensino médio, e aí ela prestou o que seria o equivalente ao vestibular, entrou na faculdade, fez o curso de enfermagem, conseguiu a duras penas se formar. Ela já, uma mulher, né, conseguiu se formar. E era uma pessoa dedicada, competente, começou a trabalhar em alguns hospitais e foi convidada para ser uma das enfermeiras-chefes no hospital de Istambul, na Turquia, um dos maiores hospitais daquela região do mundo. E começou a trabalhar, começou a ser reconhecida. E aí chega uma situação onde há um caso que os médicos não conseguem resolver. Tinha um paciente onde ele tinha uma doença que os médicos não sabiam traçar o diagnóstico, mas que os sintomas eram os seguintes: o homem estava apodrecendo de dentro para fora. E aí uma junta médica se formou com o diretor do hospital, outros médicos, e disseram: olha, nós vamos dar alta para esse paciente, mandar ele para casa, para ele morrer em casa, porque não tem mais jeito, não. Nós não temos cura para ele aqui. Melhor ele passar os últimos dias de vida que tem em casa. A enfermeira escutou a conversa dos médicos e disse: doutor, não mande ele para casa, não. Deixe ele aqui no hospital, eu vou cuidar dele pessoalmente. E o diretor do hospital disse: você tem certeza? Nós não sabemos o que ele tem, se é uma doença contagiosa, você pode sofrer as consequências, e se você ficar cuidando dele, você vai ficar isolada, sozinha, em quarentena com ele, numa ala do hospital. E aí, topa o desafio? Não é fácil. E ela disse: topo, doutor, o meu trabalho, a minha missão é salvar vidas. E aí começou a tratar do paciente durante muito tempo, durante muitas semanas, e, para surpresa de todos, o paciente apresentou algumas melhoras. Ela mesma teve um pouco da saúde dela prejudicada, emagreceu muito, porque trabalhava demais, era uma atenção exclusiva, mas conforme o paciente ia melhorando, ela ia se motivando para continuar o trabalho. Até que o paciente, de fato, já tinha saído do risco de morte, já ia sobreviver, já estava evoluindo com o tratamento e a saúde dele estava sendo restabelecida.
E aí, finalmente, ele recebe alta do hospital para concluir o tratamento em casa. 6 meses depois, o homem, totalmente curado, totalmente recuperado, volta para o hospital somente para agradecer. Ele disse: nossa, que hospital bom, não é? Que serviço público de qualidade. Quero falar com o diretor do hospital. E aí ele foi falar com o diretor: doutor, eu quero agradecer. Eu fui curado aqui, fui muito bem tratado. Aí o médico disse para ele: você não me agradeça, não, porque por mim você estaria morto. O senhor estaria morto agora. Eu e meus colegas aqui na junta médica não encontramos solução para o seu caso. Decidimos, então, que era melhor lhe dar alta para o senhor morrer em casa. Mas a nossa enfermeira-chefe acreditou na sua cura, acreditou que o senhor tinha jeito, acreditou que o senhor tinha salvação, decidiu cuidar pessoalmente durante muitas semanas e meses, e o senhor se restabeleceu, recebeu alta, e agora está aqui, né, para contar a história. Então, não agradeça a mim, não, agradeça a ela. Pois então, antes de chamar essa mulher, quero agradecer, eu devo a minha vida a ela. Aí lá vem a enfermeira, e ele diz: olha, muito obrigado, você salvou a minha vida. Eu lhe devo a minha vida. E ela diz: por nada, minha missão é justamente essa, salvar vidas. Aí ele disse: mas eu estou sentindo aí que você tem um sotaque diferente, você não é daqui, não, você é estrangeiro, né? Aí ela disse: eu sou lá da Armênia. A Armênia, eu conheço a Armênia. Ele disse: eu sou militar e na época da guerra eu fazia umas incursões lá na Armênia. E ela disse para o homem: eu sei, eu conheço o senhor. Você me conhece? Como assim? Da onde? Ela olhou para ele e disse: o senhor é o homem que matou meu pai, que matou minha mãe, que mandou violentar e matar minhas irmãs, que me escravizou na sua casa, que me torturou, que me agrediu. E eu consegui fugir, fui resgatada num orfanato, me formei. Hoje sou enfermeira e salvo vidas. Aí o cara ficou petrificado. Mas então por que você me ajudou? Por que você não me matou? Aliás, por que você não fez nada? Era só você não ter feito nada que eu teria morrido. Aí ela disse: porque meus pais eram cristãos, seguidores de Jesus. E eles me ensinaram que a vida é um valor supremo e que eu deveria respeitar a vida, mesmo que fosse dos meus inimigos, que eu deveria amar, mesmo que fossem os meus inimigos. E foi por isso que eu tratei do Senhor. Porque sou enfermeira profissional de saúde e a minha ética manda salvar vida, independente de quem seja. E o homem ficou petrificado, não sabia o que dizer. Dizem que ele era uma pessoa muito má, mas que a partir desse momento ele começou a se transformar, a se tornar uma pessoa melhor. E ela continuou a fazer o seu trabalho, a salvar outras vidas no hospital de Istambul, na Turquia. E o nome dela foi preservado para que ela não fosse perseguida, porque essa história gerou muitas polêmicas, e ela não é mais viva hoje, mas ela tem parentes vivos, e aí é chamada Garota Anônima da Armênia, uma mulher simples que sofreu todas as violências e que tinha tudo para se revoltar com a vida e se desesperar, resolveu ir por um caminho de ética, de luz. É por isso que ela é uma referência da ética, tá certo? Meus amigos, já passam das 5 horas da tarde. Amanhã, domingo, a aula é mais cedo. No domingo, a aula começa às 8 da manhã, com link de acesso disponibilizado às 7h45 da manhã. E a aula vai de 8 até o meio-dia. Agradeço a presença de todos e eu vou pedir que todos liguem a sua câmera, porque eu vou tirar aqui uma foto, um registro. Eu sei que está sendo gravado, mas mesmo assim, a foto é um documento, né? Dá para aparecer aqui pelo menos uma boa parte de vocês. Sorriam de preferência. E lá vai. Muito obrigado. Link de acesso amanhã às 7h45. Aula iniciando às 8 da manhã. Forte abraço. Fiquem com Deus.
e sejamos sempre cidadãos éticos. Até lá. Tenha uma boa noite, professor. Vai lá. Até amanhã, professor. Até amanhã. Até amanhã, professor. Tchau, tchau. Até amanhã.